Se você está fechando o ano e apareceu uma intimação dizendo divergência entre movimentação financeira e receita declarada, respira. O que vem a seguir pode virar autuação por omissão de receita, mesmo quando você não sonegou nada. E hoje eu vou te mostrar, passo a passo, como o fisco monta essa história, e como você desmonta com documentos e conciliação. Agora me acompanha nesta cena. O relógio marca 20 horas do dia 31. Você baixa a porta da empresa e ainda sente o som do dia inteiro. Cartão de crédito, débito, Pix, dinheiro entrando de tudo quanto é lado. No caminho para casa, vibra o celular. É o contador, caiu uma intimação. Querem explicar por que entrou um valor na conta e você declarou outro. Você abre o sistema e lê aquela frase que dá frio no estômago: divergência entre movimentação financeira e receita declarada. Possível omissão de receitas. E aí você pensa, mas eu vendi certo. Eu emiti nota. Eu paguei imposto. Como assim? Só que, do outro lado da mesa, o fiscal está vendo um filme diferente, e ele não precisa de muita coisa para começar a desconfiar. Porque, na prática, basta entrar dinheiro sem uma ponte documental clara para nascer uma presunção contra a empresa. Repara como isso acontece no mundo real. O cartão entra líquido, já com taxa descontada. O marketplace repassa em lotes, com retenção, estorno, chargeback. O Pix entra misturado, tem venda, tem devolução, tem transferência do sócio, tem empréstimo, tem reembolso. E, de repente, aparece uma entrada grande porque você antecipou recebíveis, e aquilo não é venda nova do mês, mas parece ser, para quem só olha o extrato. A pergunta que decide tudo é simples e cruel. Esse dinheiro que entrou, é o quê? Se você não responde com documento e conciliação, o fisco responde por você. E é aqui que a base legal entra em cena, não como teoria, mas como o motor do procedimento que está acontecendo agora com a sua empresa. Você senta na mesa, pega a notificação, e entende o que sustenta aquela cobrança. Primeiro, a administração tributária tem o dever de constituir o crédito tributário por meio do lançamento. Isso está no artigo 142 do Código Tributário Nacional. E, para fiscalizar, ela pode examinar livros e documentos do contribuinte, conforme o artigo 195 do Código Tributário Nacional. E se a sua escrita, os seus registros, a sua documentação, não convencem? A autoridade pode arbitrar a base de cálculo. Isso está no artigo 148 do Código Tributário Nacional. Quando os elementos forem omissos ou não merecerem fé, o fisco pode arbitrar. Em outras palavras, se a empresa não organiza a prova, o Estado organiza a cobrança. Aí vem a peça mais usada em muitas autuações federais quando o assunto é dinheiro entrou e ninguém explica. O artigo 42 da Lei nº 9.430, de 1996. Ele permite presumir como receita omitida valores creditados ou depositados sem comprovação de origem. E essa presunção pode sustentar exigência de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, além de reflexos, dependendo do regime e do enquadramento. E talvez você esteja se perguntando, com raiva, mas como eles sabem do meu extrato? Aí entra a Lei Complementar número 105, de 2001, que disciplina o sigilo e hipóteses de acesso por autoridades, dentro do procedimento. E o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 601.314, tema 225, consolidou a constitucionalidade do acesso a dados bancários pela administração tributária sem autorização judicial, desde que observados os requisitos legais. Ou seja, você não pode contar com eles, não vão ver. Eles veem e cruzam. E quando isso vira procedimento, existem regras. No âmbito federal, o Decreto número 70.235, de 1972, organiza intimações, impugnação e julgamento administrativo. Nos estados, o processo administrativo tributário tem norma própria e, na prática, prazos curtos e exigência de prova documental bem amarrada. Agora segura essa ideia, porque ela muda o jogo. O fisco pode presumir e lançar, mas você pode derrubar a presunção, com prova. E prova, nesse tema, não é opinião. Prova é documento mais conciliação. Volta para nossa cena. Você está com a notificação aberta e pensa, se eu errar a resposta, eu começo janeiro com um auto de infração. E é isso mesmo. Se a resposta for fraca, se faltar lastro, o caminho natural é a autuação. O que pode acontecer, objetivamente? Cobrança do tributo principal, multa de ofício e juros.
Efeito dominó, reflexos em contribuição para o Programa de Integração Social e contribuição para o financiamento da Seguridade Social, imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. E no âmbito estadual, risco de o Estado entender que aquela entrada representa a venda sujeita ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, dependendo do caso. Fora o que o empresário sente na pele, certidões travadas, restrição de crédito, problema com licitação, fornecedor desconfiando. E de onde nasce esse cruzamento, na prática? Cartões, relatórios de adquirentes e subadquirentes, com valores brutos, taxas, estornos e chargebacks, comparados com nota fiscal eletrônica, equipamentos de cupom fiscal e escriturações digitais. Pix e bancos, movimentação bancária comparada com receita declarada. Se você não mostra a ponte, a presunção ocupa o lugar. Então vamos para a parte que interessa, o que derruba a autuação, quando bem apresentado. Aqui é onde a maioria erra, porque tem documento solto, mas não tem narrativa verificável. Primeiro, conciliação bancária completa, dia a dia. Extrato versus vendas versus relatórios de adquirentes. Não é um PDF do banco. É a trilha mostrando que cada crédito tem um evento e um suporte. Segundo, relatórios de cartão, da Cielo, Rede, Stone, PagSeguro e semelhantes, com separação de bruto, líquido, taxas, antecipações, estornos e chargebacks. Quer um microgancho aqui? Quantas empresas declaram olhando só o que caiu na conta, e depois não conseguem explicar o buraco quando o fiscal compara com o bruto? Terceiro, comprovantes de Pix com identificação do pagador e vinculação ao pedido, nota fiscal, recibo, contrato. Se o comprovante não conversa com a sua emissão e com o seu controle interno, vira só mais uma linha no extrato. Quarto, notas fiscais de devolução, cancelamento e registros de estorno. Por que devolução sem documento parece desconto informal, e estorno sem trilha parece entrada e saída sem explicação? Quinto, empréstimo ou mútuo, inclusive entre sócio e empresa. Aqui não adianta dizer meu sócio colocou dinheiro. Você precisa de contrato, comprovante e registro contábil coerente. Sexto, aportes, adiantamento para futuro aumento de capital e aumento de capital. A entrada tem que ter documento societário e contábil explicando o porquê e a natureza. Sétimo, transferência entre contas da mesma titularidade. Parece óbvio, mas muita gente só mostra a entrada e esquece de mostrar a saída correspondente. A prova é a trilha completa, ida e volta. Oitavo, recebimentos por conta e ordem. Por exemplo, você recebe, mas é repasse a terceiro, sua receita é só a comissão. Sem contrato e sem extrato alinhado, o fiscal pode considerar receita integral. Nono, antecipação de recebíveis. É uma das campeãs de confusão. Você antecipa, cai um valor grande, e isso não é venda do mês. Precisa do contrato, do demonstrativo e da contabilização correta. Agora me responde com sinceridade. Se amanhã um auditor sentar e pedir explique estas entradas, você consegue contar a história de cada um em 3 passos: evento, documento, registro? É isso que separa uma intimação resolvida de um auto de infração. E como responder, na prática, como se eu estivesse do seu lado montando o dossiê agora? Passo 1. Não responda por áudio no WhatsApp. Não responda na conversa. Responda com dossiê. Passo 2. Organize por competência, mês a mês, e por meio de pagamento, cartão, Pix, boleto, transferência, marketplace. O fiscal precisa enxergar padrão, não caos. Passo 3. Conte uma história verificável. Entrada tal corresponde ao evento tal e está comprovada pelo documento tal. Sem drama. Sem adjetivo. Só trilha. Passo 4. Quando o caso for complexo, marketplace com split, antecipação em cascata, chargebacks, avalie pedir diligência ou perícia contábil no processo. Por que tem divergência que não se resolve com um print? Passo 5. Se virar auto de infração, defesa técnica no processo administrativo, com atenção absoluta a prazo e forma. No federal, você vai estar dentro do rito do decreto número 70.235, de 1972. No estadual, siga as regras do processo administrativo tributário local. Perder prazo ou protocolar errado, aqui, custa caro. E, enquanto os fogos começam lá fora, existe uma diferença gritante entre duas empresas. A que entra no ano novo rezando para não ser fiscalizada, e a que entra pronta para provar tudo. Quer uma prevenção simples, que muda o seu risco real? Separar conta de pessoa jurídica da conta de pessoa física. Conciliação de cartão e Pix semanal, ou diária, dependendo do volume.
Emissão de documento fiscal no momento correto. E lastro completo. Contrato, nota, recibo e registro contábil alinhados. Agora, para fechar nossa história, meia-noite está chegando e eu quero que você leve 4 ideias, sem pânico e sem improviso. Se entrou dinheiro e você não consegue explicar documentalmente, nasce a presunção de omissão, e o fisco vai tentar transformar isso em cobrança. Do ponto de vista jurídico, a administração tem instrumentos para lançar e fiscalizar, conforme o artigo 142 e o artigo 195 do Código Tributário Nacional, pode arbitrar em certas hipóteses, conforme o artigo 148 do Código Tributário Nacional, e usa com frequência a lógica do artigo 42 da Lei nº 9.430, de 1996 para entradas sem origem comprovada. Mas a defesa que funciona não é eu acho, é conciliação, documento e coerência contábil. E a melhor estratégia preventiva, para que qualquer intimação encontre a empresa pronta. Resumo estratégico, numa frase. Trate cada entrada financeira como um evento que precisa de trilha, extrato, documento fiscal ou contratual e registro contábil, porque é isso que derruba a presunção e evita a autuação. Aviso legal essencial. Este vídeo é informativo e não substitui uma consulta jurídica individualizada. Cada caso depende de análise específica, inclusive de regime tributário, setor e documentação disponível. E agora eu quero te ouvir. Qual foi a maior confusão que você já teve com Pix, cartão ou marketplace, taxa, estorno, antecipação, repasse? Deixa nos comentários em uma frase, porque isso ajuda a orientar os próximos vídeos. E para aumentar seu tempo de sessão com conteúdo útil, clica no próximo vídeo que vai aparecer na tela, porque ele complementa este tema com um passo a passo prático. Se inscreva no canal para receber orientações jurídicas claras sobre gestão de risco tributário e rotinas empresariais. Eu sou Lucas Lisboa, do LLR Advocacia. Na descrição tem informações de contato do escritório. Até o próximo vídeo.